Shalom, queridos, leitura bíblica. Hoje, dia 14 de agosto, nosso texto está no livro de 1 Samuel, no capítulo de número 4. E veio a palavra de Samuel a todo Israel, e Israel saiu ao encontro à peleja aos filisteus, e se acampou junto a Ebenezer. E os filisteus se acamparam junto a Afeca. E os filisteus se dispuseram em ordem de batalha para sair de encontro a Israel. E estendendo-se a peleja, Israel foi ferido diante dos filisteus, porque feriram na batalha no campo uns 4.000 homens. E tornando o povo ao arraial, disseram aos anciãos de Israel: Por que nos feriu Yahvé hoje diante dos filisteus? Tragamos de Siló a arca do concerto de Yahvé e venham no meio de nós, para que nos livre da mão dos nossos inimigos. E enviou, pois, o povo a Siló e trouxeram de lá a arca do concerto de Yahvé dos exércitos, que habita entre os querubins. E os dois filhos de Eli, Ofne e Finéias, estavam ali com a arca do concerto de Deus. Sucedeu que, vindo a arca do concerto de Yahvé ao arraial, todo Israel jubilou com grande júbilo, até que a terra estremeceu. E os filisteus, ouvindo a voz de júbilo, disseram: Que voz de tão grande júbilo é esta no arraial dos hebreus? Então souberam que a arca de Yahvé era vinda ao arraial. Pelo que os filisteus se atemorizaram, porque diziam: Deus veio ao arraial. E diziam mais: Ai de nós, que tal nunca sucedeu antes. Ai de nós, quem nos livrará da mão destes grandiosos deuses? Estes são os deuses que feriram os egípcios com todas as pragas junto ao deserto. Esforçai-vos e sede homens, ó filisteus, para que porventura não venhais a servir aos hebreus como eles serviram a vós. Sede, pois, homens e pelejai. Então pelejaram os filisteus e Israel foi ferido. E fugiram cada um para sua tenda, e foi tão grande o estrago que caíram de Israel 30.000 homens de pé. E foi tomada a arca de Deus, e os dois filhos de Eli, Ofne e Finéias, morreram. Então correu da batalha um homem de Benjamim, e chegou no mesmo dia a Siló, e trazia as vestes rotas e terra sobre a cabeça. E chegando ele, eis que Eli estava sentado sobre uma cadeira, vigiando ao pé do caminho, porquanto seu coração estava tremendo pela arca de Deus. Entrando, pois, aquele homem a anunciar isto na cidade, toda a cidade gritou. E Eli, ouvindo a voz do grito, disse: Que voz de alvoroço é essa? Então chegou aquele homem a grande pressa e veio e o anunciou a Eli. Era Eli da idade de 98 anos e estavam os seus olhos tão escurecidos que já não podia ver. E disse aquele homem a Eli: Eu sou o que venho da batalha, porque eu fugi hoje da batalha. E disse ele: Que coisa sucedeu, filho meu? Então respondeu o que trazia as novas e disse: Israel fugiu de diante dos filisteus e houve também grande destroço entre o povo. E além disso, também os teus dois filhos, Ofne e Finéias, morreram, e a arca de Deus foi tomada. Sucedeu que, fazendo ele menção da arca de Deus, Eli caiu da cadeira para trás da banda da porta e quebrou-se-lhe o pescoço e morreu, porquanto o homem era velho e pesado. E tinha ele julgado a Israel 40 anos. Estando a sua nora, mulher de Finéias, grávida, próxima ao parto, ouvindo essas novas de que a arca de Deus era tomada e de que a seu sogro e seu marido morreram, encurvou-se e deu à luz, porquanto as dores lhe sobrevieram. E ao tempo em que ia morrendo, disseram as mulheres que estavam com ela: Não temas, pois tiveste um filho. Ela, porém, não respondeu, nem fez caso disso, mas chamou ao menino Icabô, dizendo: Foi-se a glória de Israel, porquanto a arca de Deus foi levada presa, e por causa de seu sogro e de seu marido. Disse mais: De Israel a glória é levada presa, pois é tomada a arca de Deus.
Agora, carta aos Romanos, no capítulo de número 4. Que diremos, pois, ter alcançado Abraão, nosso pai, segundo a carne? Porque se Abraão foi justificado pelas obras, tem que se gloriar, mas não diante de Deus. Pois o que diz a Escritura? Creu Abraão em Deus e isto lhe foi imputado como justiça. Ora, aquele que faz qualquer obra não lhe é imputado galardão segundo a graça, mas segundo a dívida. Mas aquele que não pratica, porém crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é imputada como justiça. Assim também Davi declara bem-aventurado o homem a quem Deus imputa justiça sem obras, dizendo: bem-aventurados aqueles cujas maldades são perdoadas e cujos pecados são cobertos. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa pecado. Vem, pois, esta bem-aventurança sobre a circuncisão somente, ou também sobre a incircuncisão? Porque dizemos que a fé foi imputada como justiça a Abraão. Como lhe foi, pois, imputada? Estando na circuncisão ou na incircuncisão? Não na circuncisão, mas na incircuncisão, e recebeu o sinal da circuncisão, o selo da justiça da fé, quando estava na incircuncisão, porque para que fosse pai de todos os que creem, estando eles também na incircuncisão, a fim de que também a justiça lhe seja imputada, e fosse pai da circuncisão daqueles que não somente são da circuncisão, mas que também andam nas pisadas daquela fé de Abraão, nosso pai, que tivera na incircuncisão. Porque a promessa de que havia de ser herdeiro do mundo não foi feita pela lei a Abraão ou à sua posteridade, mas pela justiça da fé. Pois, se os que são da lei são herdeiros, logo a fé é vã e a promessa é aliquinada. Porque a lei opera a ira. Porque onde não há lei, também não há transgressão. Portanto, é pela fé, para que seja segundo a graça, a fim de que a promessa seja firme a toda a posteridade, não somente a que é da lei, mas também a que é da fé de Abraão, o qual é pai de todos nós, como está escrito: por pai de muitas nações te constituí. Perante aquele no qual creu, a saber, Deus, o qual vivifica os mortos e chama as coisas que não são como se já fossem, o qual em esperança creu contra a esperança, que seria feito pai de muitas nações, conforme que lhe fora dito: assim será a tua descendência. E não enfraqueceu na fé, nem atentou para o seu próprio corpo já amortecido, pois era já de quase 100 anos, nem tampouco para o amortecimento do ventre de Sara, e não duvidou da promessa de Deus por incredulidade, mas foi fortificado na fé, dando glória a Deus, e estando certíssimo de que o que ele tinha prometido também era poderoso para fazer. Pelo que isso lhe foi também imputado como justiça. Ora, não só por causa dele está escrito que lhe fosse tomado em conta, mas também por nós, a quem será tomado em conta, os que cremos naquele que dos mortos ressuscitou a Jesus, nosso Senhor, o qual por nossos pecados foi entregue e ressuscitou para a nossa justificação. Livro de Jeremias, capítulo de número 42. Então chegaram todos os príncipes dos exércitos a Joanã, filho de Careá, e a Jezanias, filho de Osaías, e todo o povo, desde o menor até o maior, e disseram a Jeremias o profeta: caia agora a nossa súplica diante de ti, e roga por nós a Yahvé teu Deus, por todo este resto, porque de muitos restamos uns poucos, como veem os teus olhos, para que Yahvé teu Deus nos ensine o caminho por onde havemos de andar, e aquilo que havemos de fazer. E disse-lhes Jeremias o profeta: eu vos ouvi, e eis que orarei a Yahvé vosso Deus, conforme as vossas palavras, e seja o que for que Yahvé vos responder, eu vou-lo declararei. Não vos ocultarei nada.
Então eles disseram a Jeremias: Seja Yahvé entre nós testemunha da verdade e fidelidade, se não fizermos conforme toda a palavra com que te enviar a nós Yahvé teu Deus, seja ela boa ou seja má. À voz de Yahvé nosso Deus, a quem te enviamos, obedeceremos, para que nos suceda bem, obedecendo à voz de Yahvé nosso Deus. E sucedeu que ao fim de 10 dias veio a palavra de Yahvé a Jeremias. Então chamou Joanã, filho de Careá, e a todos os príncipes dos exércitos que havia com ele, e a todo o povo, desde o menor até o maior, e assim disse-lhes: Assim diz Yahvé, Deus de Israel, a quem me enviaste para lançar a vossa súplica diante dele. Se de boa mente ficardes nesta terra, então vos edificarei e não vos derribarei. Vos plantarei e não vos arrancarei, porque estou arrependido do mal que vos tenho feito. Não temais o rei da Babilônia, a quem vós temeis. Não o temais, diz Yahvé, porque eu sou convosco para vos salvar e para vos fazer livrar das suas mãos. E vos farei misericórdia, para que ele tenha misericórdia de vós e vos faça voltar à vossa terra. Mas se vós disserdes, não ficaremos nesta terra, não obedecendo a voz de Yahvé, vosso Deus, dizendo, não, antes iremos à terra do Egito, onde não veremos guerra, nem ouviremos som de trombeta, nem teremos fome de pão, e ali ficaremos. Nesse caso, ouvi a palavra de Yahvé, ó resto de Judá. Assim diz Yahvé dos exércitos, Deus de Israel. Se vós absolutamente puserdes o vosso rosto para entrardes no Egito e entrardes para lá peregrinar, acontecerá então que a espada que vós temeis ali vos alcançará na terra do Egito, e a fome que vós receais estará convosco no Egito, e ali morrereis. Assim será com todos os homens que puseram o seu rosto para entrarem no Egito, a fim de lá peregrinarem. Morrerão a espada, a fome e da peste, e deles não haverá quem reste e escape do mal que eu farei vir sobre eles. Porque assim diz Yahvé dos exércitos, Deus de Israel: como se derramaram a minha ira e a minha indignação sobre os habitantes de Jerusalém, assim se derramará a minha ira sobre vós, quando entrardes no Egito, e sereis uma maldição e um espanto, e uma execração, e um opróbrio, e não vereis mais este lugar. Falou Yahvé acerca de vós, ó resto de Judá: não entreis no Egito. Sabei de certo que testifiquei contra vós hoje, porquanto enganastes a vossa alma, pois me enviastes a Yahvé vosso Deus, dizendo: ora por nós a Yahvé nosso Deus, e conforme tudo o que disser Yahvé, Deus nosso, declara-no-lo assim, e o faremos. E vô-lo tenho declarado hoje, mas vós não destes ouvidos à voz de Yahvé vosso Deus, em coisa alguma pela qual ele me enviou a vós. Agora, pois, sabei por certo que a espada, a fome e da peste morrereis no mesmo lugar onde desejastes entrar, para lá peregrinardes. Amém? Vimos então os nossos textos de hoje aqui em 1 de Samuel, no capítulo 4, o valor da presença de Deus. A arca da aliança, a arca do testemunho, do concerto, representava a presença do próprio Deus. Então eles pediram que a arca fosse levada ao arraial, para que a presença de Deus chegasse ao meio do arraial. E diz que quando a arca chegou, foi tão grande o alvoroço, o barulho de alegria, que a terra até estremeceu de tanta alegria daquele povo. E quando eles receberam a notícia lá na cidade de que a arca havia sido roubada, levada embora, tomada do povo, a notícia gerou tanto espanto, tanta dor, tanta tristeza que causou até morte, Eli caiu de espanto por causa da arca, e o texto não fala que foi por causa dos filhos, fala que foi por causa da arca, que ele caiu da cadeira, bateu a cabeça e morreu. E a sua nora, a mesma coisa. O texto diz em primeiro lugar que foi por causa da arca, fala depois por causa da morte do sogro e do marido, mas primeiro por saber que a arca foi levada embora, Então, quando nós estamos tratando da presença de Deus, se Deus está presente, a nossa alegria pode ser ouvida de longe.
A nossa alegria causa tremor na terra. Nós nos alegramos tanto com a presença de Deus a ponto de que todos notem que Deus está presente? E quando a presença de Deus é retirada, nós temos tanto temor de ficar sem a presença de Deus, temos tanto horror de ficar sem a presença de Deus, a ponto de morrer, de faltar o fôlego, de desfalecer, de entrar em trabalho de parto pela falta da presença de Deus? Se não é, eu vou dizer deveria. Deveria ser assim. Porque nada nessa vida importa mais do que a presença de Deus. Se nós banalizamos a presença de Deus porque nos acostumamos com o sobrenatural, abre o olho, meu irmão, minha irmã. Se nós estamos tratando a presença de Deus como qualquer coisa, porque nos acostumamos, isso é muito triste. Nós precisamos valorizar a presença de Deus o tempo todo, porque Ele está presente o tempo todo. Amém? E aqui em Romanos 4, vemos que é a aplicação da fé que mostra de fato a conversão. Que a pessoa que aplica a fé naquilo que ela faz, ela que tem o passaporte para o relacionamento com Deus. Importa que a fé seja manifesta para que haja um relacionamento com Deus. Então, não adianta, né, você cumprir ritos à risca se a sua vida não expressa uma fé genuína, verdadeira e aplicada para um relacionamento com Deus. E no capítulo 42 de Jeremias, né, o povo pede um conselho a Deus, mas não obedece. Quando nós pedimos para Deus um conselho, uma revelação, algo que deve ser feito, entenda que a partir do momento que você conhece a vontade de Deus e não cumpre, você entrou em desobediência. Se você não sabia a vontade de Deus, você está em ignorância e corre o risco de ser perdoado pela ignorância. Mas a desobediência displicente, a desobediência proposital, aí o peso é outro, né? É diferente. Então, se você perguntou alguma coisa para Deus, esteja disposto a cumprir. Amém? Vamos orar? Pai Santo, maravilhoso, bendito, fiel, justo, nós queremos apresentar nossa vida diante de Ti, Pai, sobretudo para pedir perdão ao Senhor, se a Sua presença tem sido tratada com pouco caso, com desprezo da nossa parte. Pai, se nós não conseguirmos nos alegrar abundantemente na Tua presença, se nós não conseguimos nos entristecer ao sentir a Tua ausência, nada mais faz sentido. Reaviva em nós, Pai, a consciência de que não há nada melhor, maior, mais importante, mais glorioso, mais sublime do que a Sua presença. Te pedimos por essa correção. Em nome de Jesus. Amém. Shalom!